Como eu falei no último vídeo, eu vou fazer o diário de campanha. Eu já fiz o diário de campanha dos personagens. Agora eu vou falar um pouco do mundo. Depois eu estava pensando em dividir o que aconteceu durante a campanha em arcos, né? O primeiro arco deles se conhecendo um pouco da história. O segundo arco, que foi uma guerra. E o terceiro arco, que é o que eles estão. Mas vamos focar no mundo, que seria o vídeo de hoje, que não vai ser nada muito grande. Várias das coisas que acontecem no mundo, os meus jogadores muitas vezes não lembram, né? Porque eu só tenho um jogador na mesa que realmente lembra da maior parte das coisas do que eles fazem. Então vamos lá. O meu mundo não tem nome. Eu não dei o nome para o mundo, eu fiz mais ou menos como ele seria. No início da mesa a gente tinha combinado que não ia ter um mestre fixo. Cada um ia poder mestrar um pouco conforme a vontade de mestrar e a vontade da mesa. Mas acabou que só fiquei eu de mestre. Eu criei um mundo com 6 continentes. Para caso alguém queira mestrar, ele vai ter um continente próprio que não vai interferir muito com o que o outro mestre esteja fazendo. Sendo assim, a gente tem o continente principal, que é o continente de Ander, ANDR, que é o que acontece a maior parte da história, da onde os personagens são originários. Eu não sei se originários existem. Da onde os personagens nasceram, que é onde acontece a maior parte, acho que só o segundo arco que eles tiveram que sair do continente até agora. Mas o continente é basicamente 2000 anos atrás, haviam apenas humanos nesse continente. Sendo assim, não existia muita guerra, existia um reino meio centralizado. E de repente, os orcs, os elfos, os anões, todas as outras raças que tem no livro base começaram a surgir no mundo, sem explicação. Sendo assim, acabaram se criando algumas alianças e algumas inimizades. Os orcs e os humanos, como já é de praxe, não foram um com a cara do outro e já se separaram, né? Os humanos, eles basicamente expulsaram os orcs para oeste do continente. Eu vou colocar o mapa do continente aqui. Ao longo dos 1500 anos que se passaram, foi se criando as duas alianças, né? Que por questão de eu não ser muito bom com nomes, eu copiei mesmo do WoW e fiz a aliança e a horda. Na aliança a gente tem os humanos, a gente tem os anões, que ficam ao norte do continente, a gente tem os elfos, que ficam ao nordeste, os halflings, que ficam no meio mais a leste, e a gente tem os draconatos, que ficam a sudeste. Os humanos normalmente ficam mais ao sul. E do lado da horda a gente tem os orcs, que ficam a oeste, os goblins, que ficam um pouco ao sul, a gente tem os draconatos, que ficam no sul da parte da horda, que fica mais ou menos no mesmo nível dos humanos. A gente tem os Drows, que fica ao norte, do lado da horda, né, do lado oeste. E a gente tem os Tieflings, que ficam mais centralizados. Abrindo o mapa, a gente consegue ver que a gente tem essa ilha central, que basicamente seria a árvore da vida do continente. Né? Todas as divindades têm um templo nessa árvore, e a árvore é considerada o único lugar sagrado para ambos os lados da guerra. Além da Aliança e da Horda, a gente também tem os Oráculos, que ficam na ilha a sudeste do mapa. A gente também tem o Sindicato, que fica na ilha a sudoeste, e o Mercado Negro, que fica na ilha a noroeste. Os oráculos basicamente fazem missões que estão diretamente ligadas à guerra, né? Questão de sabotagem, espionagem, coisas assim. O Mercado Negro, ele faz mais missões de ir para fora do continente, além da névoa celestial, e trazer para o continente coisas exóticas. Tirando a Aliança e a Horda, que controlam pesadamente
as vendas de itens mágicos, o mercado negro é o único outro lugar que consegue adquirir, que você consegue adquirir esses itens. A gente também tem o sindicato, que é onde todos os jogadores se reuniram, que fazem missões mais de exploração dentro do continente, né, procurando torres de mago, procurando labirintos, cavernas, matando criaturas que estejam aterrorizando algum lugar, coisas assim. Há cerca de 500 anos atrás, quando foi declarada a guerra da aliança com a Horda, os elfos do ar e os elfos do mar simplesmente se excluíram. Eles se recusaram a entrar na guerra e foram cada um para um canto. Mais ou menos na mesma época, todos os magos do continente simplesmente desapareceram sem motivo nenhum. De 500 anos atrás até os tempos atuais, existiam missões, normalmente enviadas para o sindicato, para explorar essas torres de magos, né, para descobrir onde essas torres estariam e tentar arranjar itens mágicos dentro dela, domar criaturas poderosas que estivessem lá dentro, coisas do tipo. Então, basicamente, essa é a história do continente, né? A gente tem um continente dividido em dois por uma guerra que ninguém se lembra do que aconteceu. As gerações mais antigas dos elfos e dos Drows também não se lembram muito bem do que aconteceu, o motivo dos humanos e dos orcs terem começado a guerra. E a guerra simplesmente continua sem data prevista para acabar e independente de qualquer ameaça externa que venha acontecer no continente. É isso aí. Eu vou colocar ao longo dessa semana e da próxima ainda a história da campanha, do que aconteceu com os jogadores, e depois a cada 2 semanas eu coloco o vídeo do que aconteceu na última sessão. Valeu!